Olá, eu sou a professora Maiara Mendes, professora de língua portuguesa, e hoje a nossa aula é sobre transitividade verbal. Nós já aprendemos que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre como esses dois termos podem estar conectados. A primeira coisa que precisamos lembrar é que existem os verbos de ação e os verbos de ligação. Chamamos de verbo de ação aqueles que possuem um valor significativo, como quando o sujeito está exercendo uma ação ou quando há um fenômeno da natureza. E chamamos de verbo de ligação aqueles que não possuem valor significativo. Sua única função é ligar o sujeito ao predicado. Vamos ver um exemplo de cada. Na frase, ele canta muito bem, nós temos o verbo cantar, que refere-se a uma ação praticada pelo sujeito. Por isso, chamamos de verbo de ação. Já na frase, esse filme é ótimo, temos o verbo é, do verbo ser. Percebam que o sujeito não exerce nenhuma ação. O verbo está apenas servindo para ligar o sujeito, esse filme, ao predicativo ótimo. Certo? E por que é importante saber diferenciar um verbo de ação de um verbo de ligação? Porque apenas os verbos de ação possuem transitividade. Então vamos lá. Os verbos de ação podem ser classificados de duas formas: os verbos transitivos e os verbos intransitivos. E por que existem essas classificações? Qual que é a diferença? Os verbos intransitivos não precisam de complemento, pois eles já possuem um sentido completo. Vamos observar essa frase. O bebê adormeceu no colo da mãe. Nesse caso, o verbo adormeceu possui sentido completo. Se a minha frase terminasse no verbo, ela já estaria completa. Portanto, é um verbo intransitivo. Já os verbos transitivos precisam de um complemento para ter sentido. Vamos observar esta frase. Eu comprei um livro novo. Se a minha frase terminasse no verbo, ela não faria sentido. Se eu dissesse apenas eu comprei, você me perguntaria, comprou o quê? Então, como o verbo precisa de um complemento para ter sentido, chamamos de verbo transitivo. Tudo tranquilo até aqui. Porém, o verbo transitivo possui três ramificações diferentes. Nós temos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo bitransitivo. Vamos dar uma olhada num esquema para ajudar a organizar as ideias. Então, os verbos podem ser de ligação ou ação. Os verbos de ação podem ser intransitivos ou transitivos. E os verbos transitivos podem ser diretos, indiretos ou bitransitivos. Ok, e qual é a diferença de um verbo transitivo direto para um verbo transitivo indireto? No verbo transitivo direto, não é necessário preposição. O verbo já está diretamente ligado ao objeto. Como, por exemplo, na frase eu adoro pizza. Depois do verbo adoro, nós já temos o objeto direto pizza. Já no verbo transitivo indireto, é necessária uma preposição para ligá-lo ao objeto. Por exemplo, eu gosto de pizza. Nessa oração, precisamos da preposição de para ligar o verbo ao objeto. Por isso chamamos o verbo de transitivo indireto e o complemento de objeto indireto. E nós temos também o verbo bitransitivo, que ao mesmo tempo é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Como, por exemplo, ela comemorou o aniversário com os amigos. Observe que nessa frase, o verbo comemorar tem dois complementos. O primeiro, ela comemorou o quê? O aniversário. Segundo, ela comemorou com quem? Com os amigos. Quantas preposições nós temos nessa frase? Apenas uma, a palavra com. Ou seja, o primeiro complemento é um objeto direto e o segundo complemento é um objeto indireto. Quando isso acontece, nós chamamos o verbo de bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Espero que tenha ficado claro e que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima, um abraço e bons estudos!